Antes que qualquer coroa tocasse a fronte de um rei, havia ordem. E no princípio de todas as coisas, aquele que é eterno, sem início e sem fim, estendeu os céus como um véu, firmou a terra sobre o nada e deu fôlego a tudo quanto vive. E entre todas as obras de suas mãos formou o homem e a mulher. E lhes confiou um reino, não feito de ouro, nem de pedras preciosas, mas de vida, de essência, de eternidade. E no centro deste reino havia um lugar de honra. Um trono. Este trono jamais foi criado para permanecer vazio, nem para ser dividido entre muitos, nem para ser ocupado por vontades. Este trono tinha um dono, um único, eterno e digno. Mas antes que o homem pudesse compreender tal verdade, ergueu-se uma voz antiga que outrora se levantara contra o próprio Criador. Uma voz que desejou o trono sem possuir a essência para sustentá-lo. E essa mesma voz, sutil como sombra, aproximou-se do homem e sussurrou: "Tu podes ser como ele." E naquele instante, o homem voltou os olhos para o trono e escolheu não reconhecer o seu verdadeiro rei. E assim, o que era ordem tornou-se desordem. O que era plenitude tornou-se vazio. E o coração do homem transformou-se em um reino dividido, em guerra contra si mesmo. E desde então, uma herança foi passada de geração em geração. O afastamento, o esquecimento, a ilusão de que o trono poderia ser ocupado por qualquer outro. Muitos vieram, muitos ainda vêm, muitos tentam, mas nenhum jamais foi capaz de prender. Pois há espaços que não foram feitos para qualquer presença, e há um trono que jamais deixou de ter um dono. Mas não foi no abandono que a história se encerrou, pois o próprio rei, rico em misericórdia e abundante em amor, não deixou seu reino à mercê do vazio e enviou aquele que traz em si a própria essência do trono, não para tomá-lo pela força, mas para restaurar, reconciliar e redimir. Veio como servo para ser reconhecido como rei. Veio como sacrifício para abrir novamente o caminho. Veio como verdade para dissipar toda mentira. E desde então, a cada coração é concedido uma escolha: reconhecer ou resistir, entregar ou usurpar, curvar-se ou permanecer no engano, pois o trono permanece, aguardando não por conquista, mas por reconhecimento. E aquele que é digno não se impõe, ele se revela. E até este dia, a mesma pergunta ecoa dos confins de cada alma: quem habita o trono do teu coração?
Ouvi, ouvi, todos vós que habitais nesse reino. Faça-se saber, diante dos céus e da terra, que o trono central permanece desocupado. O lugar de honra, o assento do governo, o trono que sustém todas as coisas, já esvazio, desde que o verdadeiro e digno rei foi apartado por vossos antepassados. Tal fardo nos foi legado, e sobre nós tem pesado até os dias de hoje. E, por isso, o trono permanece vazio. E um trono vazio faz de um reino um lugar sem direção. E um reino sem caminha para... Por decreto foi estabelecido, um guardião se levantará, não para tomar o trono para si, mas para reconhecer aquele que é digno de nele se assentar. Saibam todos, nem todo aquele que anseia pelo trono é digno dele, e nem todo que aquele que julga capaz é suficiente para preenchê-lo. Pois este não é um trono comum. Sua grandeza não se mede por ouro, nem por poder, nem por aparência. Esse trono requer plenitude. Esse trono requer verdade. Esse trono requer aquele que o complete por inteiro. E até que o verdadeiro seja reconhecido, o reino aguardará. E quando ele for revelado, não será erguido por mãos humanas, mas coroado pelo reconhecimento dos que enfim o virem, que o guardião do trono se apresente e que tem início o juízo. Foste chamado a este encargo, este reino, depende de quem há ocupar este trono, e não me cabe decidir, mas a ti reconhecer. É um fardo grandioso. Acha mesmo que sou capaz disso? Não foste escolhido ao acaso. Há em ti algo que foi preparado, ainda que não compreendas. Isto é muito maior do que imaginei. E, ainda assim, foi confiado às tuas mãos. Recorda-te, nem todo aquele que desejar o trono é digno, e nem todo aquele que parecer suficiente será capaz de preencher. O reino me disse: preciso encontrar alguém digno. Não alguém que apenas ocupe este lugar, mas alguém que o complete. Mas onde? Onde encontrar tal alguém? Seria tão mais simples se esse rei apenas batesse a porta e eu apenas tivesse de recebê-lo. Com tua licença, tenho andado por longos caminhos há algum tempo e agora retorno. Se não te for incômodo, poderias dizer-me onde encontro abrigo? Mas certamente, não permaneças à porta. Entra. Aqui pareces cansado e talvez faminto. Assenta-te, por favor. Vejo em teus olhos que carregas um peso. Foi-me confiado algo maior do que eu. Disseram-me que devo encontrar alguém digno de ocupar aquele lugar. Devo então retirar-me? Não, de modo algum. Essa cadeira é apenas uma réplica. Ela tentando imaginar quem seria digno de ali se assentar. E o que buscas? Alguém que não precise provar que é digno, pois simplesmente o é. Alguém que não governe para si, mas que se entregue por inteiro. Alguém que não nos veja como fardo, mas que ainda assim escolha permanecer. Então não buscas alguém que ame o reino mais do que a si mesmo, e que ame, mesmo quando o reino não o merecer. Sim, exatamente. Sabes quem deves escolher, sempre soubestes. O que buscas está diante de ti, sempre esteve, mas, por vezes, é necessário silêncio para reconhecer uma voz. Curioso. Sinto como se já te conhecesse, mas não sei de onde. Será que nos vimos? Eis que anuncio o primeiro a reivindicar o trono, que se apresente a mensageira das 1000 vozes. Soube de tua missão e creio trazer o que buscas. Por que tamanha inquietação? Não vi tomar teu tempo, apenas preenchê-lo. Há mundos aqui dentro, vozes, histórias infinitas. Que artefato é este?
teu novo rei. Olha, acende sem esforço. Não preenche. Ainda há vazio. É só questão de tempo, mais um olhar, mais um instante. E quando perceber, o tempo já não será teu. Te livrará do peso, te fará esquecer o que te aflige. E, sem que notes, as horas se vão como o vento. O que apenas distrai, não sustenta. O que prende teus olhos pode afastar teu coração. Há fardos que parecem leves, apenas porque nos fazem esquecer que os carregamos. Mas esquecer não é ser curado, e o tempo que se perde em vão é o mesmo que te foi confiado. Aquilo que toma teu tempo, toma, pouco a pouco, o teu lugar. Isto não é rei, é só distração. E distração não pertence a este trono. Retire-se. Eis que anuncio o segundo a reivindicar o trono, que entre a soberana de si. Vejo que ainda buscas um rei. Permita-me encurtar tua jornada. Ninguém conhece este reino melhor do que eu. Que objeto é este? Sou eu. Coloque-me ali e nada fugirá ao meu controle. Nada será sem a minha vontade. Não me curvo, não dependo. Eu basto. Não preenche. Ainda há vazio. Então amplio. Posso crescer, ocupar, dominar. Quanto maior eu for, menos precisarás de qualquer outro. E os demais? Uma rainha governa, cuida, serve. Servir é fraqueza. Os outros existem para reconhecer quem está acima. Este lugar pertence a quem não precisa de ninguém. Quem diz não precisar de ninguém, aprendeu a viver só. Mas quem é, de fato, suficiente, não se afasta. Aproxima-se, sustenta, cuida. Estar acima não é dominar, é amar, sem buscar a si mesmo. E um verdadeiro rei não governa para si, governa pelos seus. Minha cara, vejo que ainda busco por um trono. Permita-me poupar teu tempo. Dizes conhecer este reino, mas é incapaz de preenchê-lo. Dizes bastar a si mesmo, mas uma rainha que vive para si governa o vazio. Este lugar não te pertence. Retire-se. Eis que anuncio o terceiro a reivindicar o trono, que entre a senhora do valor. O que falta aqui é valor. Nisso concordamos. Valores devem guiar quem se assenta ao trono. Falo de ouro. Com isto, nada faltará. As engrenagens giram, o reino se sustenta. Não te ofereço promessas, apenas segurança. Não preenche. O trono permanece vazio. Então tens pouco. Isso é migalha. É preciso mais. Sempre mais. O ouro tem um segredo. Nunca basta. Quanto mais se possui, mais se deseja. Mesmo os que têm muito, vivem como se nada tivesse. O que se acumula não preenche. O que pode ser contado não alcança o que falta. E quanto mais se tenta suprir com isso, mais se revela o vazio. Há necessidades neste reino que não se compram, e há um lugar neste trono que não responde ao ouro, mas ao que é eterno. O ouro não governa este reino. Não és digno deste trono. Retire-se. Ainda me buscarás. Eis que anuncio a quarta a reivindicar o trono, que entre a senhora dos espelhos. Soube que buscas um regente, e vim para que me vejam. Não há mal em desejar ser visto, e em tornar-se aquilo que todos admiram. Isto dará forma ao seu valor. Está quebrado. Não, está multiplicado. Vês? Não és apenas um, és muitos, e em cada fragmento pode ser melhor. Como pode dar sentido se não é completo? Mas parece ser. E isso basta. É na admiração que se encontra valor.
Quem é visto é lembrado. Quem é admirado jamais cai no esquecimento. E ser esquecido é pior que cair. O que depende dos olhos alheios não sustenta o coração. Sustenta sim, é tudo o que resta. Sem olhar, não há valor. Sem aplauso, não há existência. Ser visto não é ser conhecido. Ser admirado não é ser amado. Uma imagem partida não revela quem és, apenas reflete pedaços. E quem vive de fragmentos nunca se conhece por inteiro. A imagem pode ser perfeita e ainda assim vazia. O valor que vem de fora muda, oscila, desaparece. Mas o que é verdadeiro permanece. E um trono como este não se sustenta por aparências, mas por essência. A aparência vaidosa não governa este reino. Não és digna deste trono. Retire-se. Como pode? Ninguém ser apto. E ainda assim todos desejam o trono. Eu jamais confiaria isso a qualquer um. Só um louco colocaria qualquer um deles em um lugar de autoridade. Eu não diria loucos, mas incrédulos. Uma mente que não conhece a verdade facilmente se deixa levar. Há aqueles que veem o mundo como um lugar caótico e por isso se escondem em distrações. Outros se acostumaram tanto à solidão que acreditam que apenas eles mesmos são suficientes. E quando não usam o ego como escudo, usam o valor das coisas. Acumulam riquezas, preferindo uma vida vazia, com bolsos cheios e o coração vazio. E há também aqueles que se tornam vazios por completo, mas sustentam, por fora, uma imagem de abundância, como um fruto belo por fora, mas corrompido por dentro. Mas você sabe o que procura, e é por isso que não cedeu a nenhum deles. Então, não é sobre força, nem sobre controle, é sobre quem pode sustentar isso. Mas, se é tão claro, por que ainda hesito? Sei a resposta, mas não tenho coragem de aceitá-la. Porque se eu escolher errado, tudo sofre. Mas se eu escolher certo, eu deixo de estar no controle. E talvez seja isso. Reconhecer o verdadeiro rei não é só saber quem ele é aceitar quem eu deixo de ser. Eis que anuncio o quinto a reivindicar o trono, que entre a portadora dos laços. Soube que o reino do teu coração busca um regente, e creio que esqueces de algo essencial. O coração foi feito para amar e para ser amado. Nisso concordamos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então coloque-o no trono e nunca mais estará sós. Só? O amor não exige retorno. Por que falas assim? Porque amar sozinho não basta. Sem alguém, quem és tu? Precisa de alguém que te complete, que te dê sentido, que permaneça, mesmo que para isso precises deixar outras coisas para trás. Palavras belas, mas isso não é amor, é dependência. Nenhum laço pode ocupar este trono. Nenhum afeto está acima do verdadeiro rei. O que colocas acima de tudo, toma o lugar errado. O amor verdadeiro não aprisiona. Não te pede que te percas para manter alguém. Não te afastas da origem, te conduz a ela. E o que depende do outro para existir, não sustenta este trono, porque o verdadeiro amor não substitui o rei. O afeto não governará este reino. Retire-se. Eis que anuncio o sexto a reivindicar o trono, que entre a anunciante do amanhã. Vejo-te aflito, procurando o soberano, e já te perguntas, e se tudo ruir? Por isso vim, ninguém se antecipa como eu. Eu prevejo, antecipo, preparo. Comigo estarás pronto para o que vier, ou para o que pode vir. Não, isso apenas me sobrecarrega. É evidente que pesa, este é o preço de enxergar adiante.
O reino pode cair em desgraça, pestes, fomes, traições, guerras, ruína, falta de mantimentos, fardos além da medida, responsabilidades que esmagam, tudo pode acabar a qualquer instante. E se tudo der errado? E se a guerra vier? E se perderes tudo? E se não fores capaz? E se te calares, ainda que por um instante? Aquele que carrega o amanhã perde a paz do agora. O que há de vir ainda não chegou, mas o peso já se faz presente. Um verdadeiro rei não impõe fardos, ele sustenta, não semeia temor, mas traz paz. Trazes medo, inquietação e confusão. Preparar-se é sábio, mas isto não é preparo, é temor, disfarçado de prudência. Não governarás este reino, nem o coração que me foi confiado. A ansiedade não habitará este trono. Retire-se. Perdão por não ter vindo antes. Esperei até que todas as certezas já tivessem se revelado insuficientes. Perdoai-me. Ela entrou de forma sorrateira sem fazer alarde, e os meus olhos não a notaram. Mas corrijo agora. Eis que anuncio o último a reivindicar o trono, a sábia das muitas verdades. Esse é o teu nome? Pode ser. Não te preocupes em me definir. Não há uma única resposta, nem uma única forma de ser. Não te preocupes em me julgar pronta. Posso tornar-me no que precisares. Nem tudo precisa ser fixo. Cada caminho tem seu valor e cada olhar sua verdade. Como ousas? Levanta-te. Esse lugar não te pertence. Ah, não? Mas o pertencimento varia da forma como você vê. Não há certo ou errado. Apenas o que escolhes aceitar no teu coração. E tu podes escolher. Se tudo pode ocupar este lugar, por que eu não? Basta. Tua fala corrompe. Dilui o que é firme e confunde o que é claro. Tu te moldas, distorces e escapas. Crer em ti é não crer em nada. E este trono não se dobra a incertezas. Quando tudo é verdade, nada permanece. Sem verdade não há caminho. E sem caminho, não há direção. Ou talvez existam caminhos demais. E foste tu quem escolheu limitar-se. Não, eu escolhi não me perder. Não mais te pedirei que saias. Eu mesmo o farei. Não és bem-vinda nesta corte, muito menos neste reino. Teu lugar é o exílio, longe o bastante para não enganar mais ninguém, e presa às tuas meias verdades. Cumpristes bem o teu encargo, guardaste o trono e não o entregaste ao erro. Não, isso não basta. Todos passaram e nenhum permaneceu, e ainda assim está vazio. Não foi suficiente. Rejeitei o erro, mas ainda não abracei a verdade. Porque tu não impuseste, apenas estivestes. E foste tu quem me guiou. Não vim trazer algo, nem vim apenas estar. Vim te buscar, mesmo quando não sabias que estavas perdido. E tu ouviste, não a minha voz, mas a verdade que já ardia em ti. Então, o que me falta? Não te falta algo, falta te reconhecer. Buscaste preencher quando deverias entronizar. Sabes o que deves fazer, mas ainda não te rendestes. E se eu não for digno? Nunca fostes, mas ainda assim fostes amado, chamado e alcançado pela graça. Não é pela tua força, mas pela tua rendição. Senhor, como pude ser tão cego? Arauto! Eis-me aqui. Convoca a todos, pois a decisão foi tomada. Desde o princípio, esse trono era dele. Tentamos preenchê-lo com tudo, menos com o verdadeiro rei. Nenhum de vós pôde sustentá-lo. Mas ele não se impôs, ele não exigiu, apenas esteve. E eu resisti. O trono nunca esteve vazio. Fui eu que não reconheci. Senhor, o lugar sempre foi teu. E agora eu te entrego
É isso mesmo que desejas? Não tomarei o que nunca deixei de possuir, mas entrarei se me for entregue. Agora, nada falta. Eu apenas vivi como se o trono estivesse vazio. Mas hoje eu o reconheço. Digno é o Rei de toda honra, de toda glória e de todo domínio, agora e para sempre.